Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos uma vez mais meditar um pouquinho em temas baseados na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através desse estudo. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando entendimento dos Teus ensinamentos, para que possamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós oramos, te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é: o Evangelho se resume no amor. Que coisa linda, né? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho se resume no amor. Tem esse versículo-chave que é o coração da Bíblia, de João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é amor também, não é? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa do seu grande amor por nós, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar e nos resgatar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. O Evangelho se resume no amor. E no amor de Deus, né? O amor é o próprio Deus. Deus é amor. O amor de Deus não se compara com o amor de amigos ou de pessoas que se relacionam de forma afetiva ou romântica. O amor de Deus transcende, sobrepuja, ultrapassa a todo o entendimento humano. Porque esse amor está totalmente embebido, encharcado de misericórdia, de perdão, de cura, libertação, de solução, de salvação, de socorro, de reconciliação e de tudo o que edifica, constrói e melhora a nossa vida em todas as áreas. Esse é o amor de Deus. Não é o amor que nós sabemos que é o amor de amigo, filéus, que tem limites, nem eros, que está voltado somente para a paixão e para o romantismo. Não, é o amor que se dá por nós, para nos salvar e nos resgatar. Lá, o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 18 a 19, ele fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos amou de tal forma, tanto, que ele enviou Jesus Cristo para que através de Jesus Cristo nós fôssemos reconciliados novamente com ele, para sempre. E ele nos deu então, porque se nós temos Jesus, nós temos também o ministério da reconciliação, do amor maravilhoso de Deus na nossa vida e para ser transmitido, passado e ministrado a todas as pessoas que nós possamos passar, encontrar, conhecidos ou não. Mas ele nos deu o ministério da reconciliação por causa do seu grande amor. Em Cristo nós todos fomos reconciliados, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós, por amor a nós. Ele se rendeu, ele se deu, ele morreu e ele ressuscitou por nós,
por amor a nós, para nos resgatar. O seu grande amor nos resgatou e nos reconciliou com Ele novamente para sempre, para toda a eternidade. Que coisa maravilhosa. Eu só gostaria de lembrar uma coisa aqui. Não devemos confundir amor com aceitação, com concordância com aquilo que é errado, não é? E que não agrada a Deus. Nós precisamos separar essas coisas, não é? Deus, ele ama o pecador, mas repudia o pecado. Deus ama a pessoa, não o que ela faz de errado. Eu sempre falo, são os pais, que às vezes tem um filho que tem muitos problemas, que dá muito trabalho. Ele ama o filho, mas ele não aprova aquilo de errado que o filho faz. Mas ele não deixa de amar. Assim é Deus conosco. Ele nos ama, mas ele não aceita aquilo de errado que nós fazemos. Mas ele nos ama e ele quer nos resgatar para que nós passemos a viver na presença dele o seu amor e deixemos de fazer coisas erradas. E vamos fazer aquilo que é certo para que o nome dele seja exaltado e glorificado na nossa vida e através da nossa vida, não é? Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 12, está escrito assim: porque o Senhor repreende aquele que ele ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, Deus, ele ama todos nós. Ele amou o mundo. Ele só não ama aquilo que as pessoas no mundo fazem de errado. Lógico que não. Lógico que não. Não é mesmo? Mas ele é amor. Ele deu a sua vida por nós, para que nós fôssemos reconciliados com ele em Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. O Evangelho se resume no amor. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 a 35, olha o Evangelho de Jesus, o que Jesus fala, o que ele nos ensina. Novo ensinamento, está escrito mandamento, mas é novo ensinamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, eu estou dando um novo mandamento, um novo ensinamento para vocês, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis também uns aos outros. Nisto, ou fazendo assim, dessa forma, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Por quê? Porque o Evangelho se resume no amor. E no amor de Deus, quem ama não prejudica, não causa mal a ninguém. Quem ama é de paz, é do bem. É diferente, não é mesmo? Então, se você é uma pessoa que ama, você não vai criar confusão na vida de ninguém. Você não vai ser um problema na vida das pessoas. Você vai ser solução. Você será a bênção. Você será uma pessoa agradável e não desagradável. Não é mesmo? Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 34 a 40, olha o que aconteceu. Mateus 22, de 34 a 40, Jesus estava com alguns fariseus e olha o que aconteceu. Entretanto, Mateus, capítulo de número 22, do 34 ao 40, diz: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho para discutir sobre o assunto. E um deles, intérprete da lei, experimentando, provando Jesus, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mas aí ele complementou dizendo: o segundo semelhante a esse. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti
mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo que nós lemos de Deus, tudo que nós lemos na palavra de Deus, na Tanakh, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, no Evangelho, se resume em 2 mandamentos, em 2 ensinamentos. Amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Destes 2 mandamentos e ensinamentos dependem toda a lei, a Torá, e os profetas, a Tanakh, o Antigo Testamento, né? Porque o Evangelho se resume, se concentra, se condensa no amor. Por isso que lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. As religiões ensinam em nome de Deus, em nome da sua palavra e do Evangelho de Jesus. As religiões ensinam doutrinas, dogmas, rituais, sacrifícios, sacrilégios, cultos diferentes, rezas, novenas, ofertas, oferendas, etc. Ensinam um monte de coisa. Sacrifícios, muitas coisas. Não é? Agora, Deus, que é amor, enviou Jesus para viver e pregar o amor. Nada disso de ritual, de forma de culto, de sacrifícios, nada disso. Ele falou, nós vamos aprender o amor através da pessoa de Jesus. Nós vamos conhecer Deus através da pessoa de Jesus, que vai ministrar para nós o amor através do seu testemunho de vida e das suas palavras, do seu evangelho, porque tudo se resume no amor. Principalmente o evangelho, os ensinamentos de Jesus se resumem no amor. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios também, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, ele disse, porque na época tinha a religião predominante era o judaísmo e os filósofos, a filosofia com os gregos, não é? Então ele fala assim, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, ele diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Porque as pessoas estavam acostumadas só com rituais, com cultos, com sacrifícios, com oferendas, com leis, com mandamentos, com isso. E agora vem Jesus. Então, tirou um monte de coisas que eles ensinavam, falavam, não precisa de nada disso, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se resumem nisso. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao próximo como a si mesmo, né? As pessoas estavam acostumadas com rituais, com cultos, com formas de cultos, com sacrifícios, com leis, com dogmas, com um monte de coisa. E agora Jesus vem pregando o amor, o amor. Por isso que ele sempre falou, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E isso foi loucura para os judeus, não é? E perturbou também a cabeça dos gregos, dos filósofos. Porque Jesus agora, ele não apenas ensinou o amor, ele não apenas falou sobre o amor, ele viveu o amor. Ele era o próprio amor de Deus manifestado ao mundo, manifestado a nós. A tendência do ser humano é de tentar justificar a sua mágoa, sua tristeza, revolta, ira, insatisfação, oferecendo algum tipo de sacrifício que ele consiga fazer, oferecer ou entregar, não é? Para pagar o seu erro ou para pagar a sua culpa, não é? Sem que tenha de mexer no seu orgulho ferido, no seu ego machucado, sem que ele precise abrir mão do seu jeito de ser e precise perdoar, reconciliar e amar. É muito fácil, é só você ir ali, paga isso, faz isso, acende tantas velas, é só você fazer esse sacrifício. Aí a pessoa faz, fala, já fui, já fiz, já cumpri a minha promessa.
Só isso, mas continua com mágoa, continua com raiva, continua com ira, com revolta, com espírito de vingança, com um monte de coisa. Está tudo errado, não é? Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo se resume não em leis, não em preceitos, não em dogmas, não em sacrifícios, não em cultos, não nada, mas no amor. O amor de Deus, não é? Então, Deus, ele é amor. E as pessoas, elas vão e aprendem apenas fazer um sacrifício. E elas dizem, não, já fiz, eu já cumpri o meu sacrifício, já paguei a minha promessa. E não é assim. Só que o verdadeiro discípulo de Jesus sabe e entende que o Evangelho de Jesus se resume no amor. O Evangelho de Jesus se resume no amor, se condensa no amor. Olha aqui, o apóstolo Paulo escrevendo. O apóstolo Paulo era judeu, doutor da lei, um homem inteligentíssimo. Quando ele conheceu Jesus, ele conheceu que Jesus, com o seu amor, estava acima da Torá, acima da lei, acima dos preceitos de Moisés, seja lá do que for. O amor está acima de todas as coisas. E aí o próprio apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, de 1 a 13, ele fala assim, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Porque tudo se resume no amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem maduro, amadureci, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo se resume no amor. E aquele que não ama não conhece a Deus. Não é discípulo de Jesus. É discípulo de religião, é discípulo de doutrina, é discípulo de denominação, de um monte de coisa. Mas de Jesus não. Quem tem Jesus tem o amor de Deus, que excede a todo o entendimento. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós possamos experimentar desse amor, abrigar na nossa vida esse amor e viver esse amor. A Deus, para com Deus e para com o nosso próximo. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.